Então, como havia dito para vocês ali, nós vamos trabalhar um pouquinho em relação à nossa aula aqui de legislação ambiental. Nós vamos falar um pouco aí sobre os princípios de suporte à educação ambiental. O nosso maior desafio em relação a nós conseguirmos colocar em prática essas questões de toda essa legislação ambiental que vimos até aqui. E nós vamos ver ainda várias outras legislações. O suporte básico dela, de toda essa legislação, se dá através da educação ambiental. Aquilo que eu já havia falado para vocês, até se vocês pegarem aí nesse slide do qual eu falei para vocês, que é uma conexão, vocês vão poder ver aí, colocando aí para vocês exatamente ele. Essa ideia aí, ela nos traz exatamente como nós podemos alcançar o princípio da educação ambiental. Na verdade, sim, a ideia básica para poder institucionalizar ele para o funcionamento de todas as legislações. Vocês viram aí, tem vários círculos que demonstram para nós, desde os princípios sociais, políticos, econômicos e financeiros, sustentabilidade, cultural, etc. A base de todo esse processo, vocês estão vendo aí no meio, é a educação ambiental. Porém, trabalhar com esse princípio de educação, na verdade não só ambiental, mas qualquer tipo de educação, para nós é um grande desafio. Vocês devem estar percebendo aí, principalmente agora na comunidade, principalmente agora aí em relação a esse... É uma situação nova, acho que ninguém aqui, pelo menos a gente viveu talvez um pouquinho quando existiu a H1N1, algumas gripes aí, né? Mas não uma pandemia como foi aí, como está esse coronavírus. Então a gente está passando, todos nós estamos passando por um desafio muito grande. E esse desafio, basicamente, passa com certeza pelo critério da educação. Um exemplo clássico, é o que está acontecendo por aí. A gente tem visto a tamanha necessidade sobre os respeitos em relação aos isolamentos, etc. Hoje mesmo eu fui ao supermercado, mas passando pelo centro da cidade, é algo assim, que tudo bem, cada um tem a sua necessidade, mas o pessoal não tem a mínima educação no sentido de que, por exemplo, tem-se a ideia sobre o uso de máscara. Tá aí uma briga muito grande, inclusive, sobre esse uso. Qual que é a ideia? O pessoal acredita muito que você vai usar essa máscara, ou você tem que usar a máscara para se proteger. E na realidade, sim, você também se protege, porque você está com uma máscara filtrando ali aquele ar, aquela partícula que pode ser passada o vírus, né? Mas você também está fazendo isso respeitando o próximo. E aí a coisa é tão grande, eu estava pesquisando hoje e vi algumas pessoas na rua usando máscaras, mas eu até pergunto para vocês, por exemplo, tem muita gente que acha assim, vai para a rua, utiliza a máscara, enfim, hoje em dia agora a pessoa está até ensinando aí a fazer algumas máscaras usando TNT, algumas máscaras que não são as máscaras descartáveis, porém, essas máscaras têm as descartáveis e essas feitas de TNT que não são. O pessoal tem que saber que a máscara, depois que você usa ela, você tem que lavar ela. Ou que você não pode... A pessoa acha que usa a máscara, tira ela, coloca em algum lugar, ou seja, às vezes está até espalhando o vírus por aí, né? Mas não tem... Mas por que ela não faz isso? Porque não foi passado para ela nenhum treinamento. Porque ela então não recebeu nenhuma educação sobre esse princípio. Então por isso que ela executa da forma que ela acha melhor. E no nosso caso aqui é a mesma coisa em relação ao suporte de educação ambiental. As pessoas não têm a educação ambiental como base, por isso às vezes não participam, ou às vezes por desconhecer alguns mecanismos ou desconhecer algumas questões em relação ao meio ambiente, não faz. Então aqui é exatamente o que eu coloquei para vocês sobre esse critério do uso de educação ambiental e etc. Eu coloquei para vocês sobre algumas questões de um grande autor chamado Krishnamurti, que está aí, que diz que a função da educação é o de despertar para fazer sem ser guiado. Essa informação é interessante pelo seguinte: quando você então é dado a ideia de se despertar para fazer determinada ação, sem precisar de estar sendo guiado para aquilo, ou seja,
tem que estar sempre alguém ali explicando, ou sempre tem que estar alguém ali norteando, é igual quando a gente cresce com a nossa educação de base, de berço, a nossa educação como um todo. O que acaba acontecendo? A gente passa ao longo da nossa vida sendo educado constantemente, para que aí sim a gente desenvolva as nossas atitudes, o nosso caráter, sem precisar ser guiado para isso. E essa ideia do princípio ambiental fala exatamente sobre esse nível, né, de você conseguir agrupar esses princípios, mas principalmente porque as pessoas, elas não conseguem, infelizmente elas não, a grande maioria, sobre todos esses princípios que estão colocados aí, econômicos, sustentabilidade, físicos, sociais, a maioria das vezes a pessoa só se desperta para a necessidade dessa educação quando alguma coisa dá errado, né? Quando alguma coisa realmente vem e serve como uma lição. Por exemplo, as pessoas aprenderão a dar valor a usar um cinto de segurança o dia em que sofrerem um acidente, ou que as pessoas vão dar valor sobre determinadas coisas só quando perde. Isso é um problema grave nosso e acaba que até esse momento em que a gente tem vivenciado esses momentos aí de estar isolado, vamos assim dizer, em relação a familiares e tudo mais, a importância que às vezes era de estar junto. Quantas vezes a gente agora dá tanta importância, né, ao critério social, ao princípio social de determinadas coisas, principalmente porque agora a gente não tem. Então a gente vai valorizar, espero, já li, a gente recebe muita coisa em relação a algumas reflexões e a gente vê exatamente isso. Agora a gente precisa valorizar isso, né? Valorizar por quê? Porque você ficou privado disso há algum tempo. E só depois de estar privado disso há algum tempo é que você dá valor. Por exemplo, nós estamos tendo aí algumas, por enquanto, espero e também eu acredito que não vai acontecer, ainda bem, não vai chegar a esse ponto, de a gente ser privado de alguma coisa de questão de abastecimento. Por exemplo, li uma notícia que já tinha possibilidade de faltar gás de cozinha, porque está tendo uma necessidade maior, porque as pessoas estão ficando cada vez mais em casa e ficando mais em casa, não comem mais em restaurantes, etc., preferem cozinhar em casa e acaba gastando mais gás. E aí você tem então a necessidade de comprar mais e estava tendo um desabastecimento. Vamos supor, depois se ele chegar a acabar e você não ter mais gás, o que acontece? Você vai ter que vai ter que se virar. Porque como é que você vai cozinhar sem gás? Aí depois quando você cozinha sem o gás, você vai ter que comer o quê? Coisas frias, sei lá. E aí, basicamente você vai falar assim, nossa, que falta que faz o gás de cozinha. Quando acaba a energia, que falta que faz a energia. Quando acaba a água, que falta que faz a água. A gente só dá valor que acaba. Por quê? Porque a gente não é norteado exatamente ao quê? Educadamente a gente reservar, a gente poder pensar no futuro, a gente ter um pouco mais de planejamento. E isso num ponto de vista global, agora imagina do ponto de vista ambiental. Então essa ideia de se colocar em prática essas questões sobre a implantação desses princípios e você ter essa possibilidade, esse autor, e junto aqui da nossa ideia ambiental, ele traz para nós alguns conjuntos desses princípios orientadores que juntos, potencializados, você pode fazer com que amplie um pouco mais a compreensão das pessoas. Ele até usa uma expressão interessante que ele chama de hidroconscientização. Ou seja, as pessoas terem um pouco mais de consciência ao uso dela, ao uso da água, ao uso das condições e dos recursos ambientais. Mas você só vai conseguir isso com educação, né? Eu costumo sempre dizer que, falo sempre em sala de aula e repito aqui para vocês, mas a gente sempre tem essa ideia, né? Que, por exemplo, as crianças que vêm por aí, os jovens que estão tendo educação ambiental desde lá do colegial, desde até petitinhos, né? Eu comento sempre com vocês aqui de amigos que têm crianças que estão estudando e estão tendo meio ambiente, ideias e coisas ambientais desde do pré praticamente, desde do maternal lá, eles já estão aprendendo sobre coisas ambientais e muitas das vezes esses pais, esses amigos que vêm me perguntar determinadas coisas, não fazem a mínima sobre o que é que está sendo estudado sobre educação ambiental, porque nunca tiveram. Porque nenhum de nós aqui, às vezes, a grande maioria, imagino, não tivemos isso. Não tivemos isso daí no colegial, né? No máximo a biologia, igual eu falo para vocês. Agora, princípios, reciclabilidade, eu não me lembro de quinta série, sexta série, colegial, ser estudado lá as diferenças bonitinhas das lixeiras e das suas cores,
sobre reciclagem. Isso foi algo que cresceu nos últimos tempos porque começou a virar um colapso. O meio ambiente, do jeito que a gente estava vivendo, estava entrando num colapso, porque se você usa e não recicla, não repõe, e o meio ambiente não dá conta de retornar isso para nós. E aí mudou a concepção, como eu tinha dito para vocês, não se tem mais uma visualização da educação ambiental pautada no ambiente em si, tadinho do meio ambiente, tadinho do quê? Que nada, o que a gente mais vê por aí são notícias exatamente que nos trazem o contrário. Mostrando, por exemplo, não sei se vocês viram, depois vocês podem procurar, até golfinho voltou a aparecer lá em Veneza. Por quê? Porque as pessoas não podem sair, lá na Itália, o problema grave do vírus, então as pessoas não podem sair de casa. Então o que aconteceu com os canais de Veneza? Ficaram cristalinos. Vocês devem ter visto lá em São Paulo, outras grandes metrópoles em que os carros não estão podendo sair, a qualidade do ar melhorou. Então, assim, o meio ambiente, ele dá um jeito. Agora, nós é que temos que ter esse cuidado. E essa educação, às vezes pautada por esse princípio desse despertar, como coloca esse autor, talvez seja uma forma interessante de nós, na nossa área biomédica, termos essa possibilidade de educar o nosso colaborador, de educar a nossa equipe, para mostrar para eles a importância de você ter essa educação, mas porque isso é um princípio que às vezes é um pouco ingrato, porque tem até um professor aqui de Uberaba, o professor Décio Bragança, que fala muito sobre isso. Ele diz que todo princípio de educação você só consegue passar de uma geração para outra, ou seja, de 30 em 30 anos. Às vezes essas crianças que estão vindo aí com educação ambiental, aquela história que eu contei para vocês de um amigo que a filha ficou olhando ele passar o cotonete no ouvido, e aí ele esperando o que ela ia fazer, ela falou, não, peraí, tem que reciclar. Aí falou, não, mas não recicla, isso aqui o cotonete entrou em contato com a cera e tal. Ela, não, essa parte não, mas esse plástico aqui recicla, e cortou com a tesoura lá, né? Então, essas crianças, depois, quando atingirem aí seus 30, 35, 40 anos, é que vão trazer essa educação. Só que a gente não pode parar no tempo, a gente não pode dizer, não, a educação é essa galerinha que vai trazer e eu estou aqui tranquilo. Não, é o nosso papel, é o nosso dever, é educar. É educar essas crianças, é educar o nosso colaborador, é educar os nossos pais, às vezes. Está saindo até muito essa questão, né? Quanto a gente está aí tendo que educar até os próprios pais, que estão loucos para sair de casa, só que estão num grupo de risco, você não pode deixar eles sair de casa. Quantos anos a gente passou da nossa vida sem eles deixarem a gente sair de casa e agora é a nossa vez de não deixar eles. Então, a educação virou um processo completo, virou um processo em todas as direções, e não só dos mais velhos para os mais novos. Então, essa ideia que a gente traz aí sobre a água, sobre a hidroconscientização, que esse autor traz aí para nós, trazem algumas questões, que eu até anunciei ela aí para vocês, algumas questões que nos fazem pensar, algumas questões que nos fazem refletir sobre como conseguir executar ou como conseguir trabalhar essa educação ambiental. Então aí, algumas questões que a gente pode aqui levar a um debate, alguma ideia para vocês também falarem um pouco e a gente desenvolver aí um trabalho conjunto. Eu pergunto e coloco algumas questões para vocês, dizendo, por exemplo, estão adequadamente estabelecidos os conceitos de participação e quem são as partes interessadas? Então, isso daí é um problema de que é um caso a se pensar, porque às vezes quando você não consegue estipular esse conceito de participação, as pessoas não sabem o que eu tenho com isso. Vocês devem se lembrar que todas as minhas aulas presenciais, sempre uma as primeiras frases que eu coloco lá depois do tópico de aplicabilidade, eu sempre ponho para vocês, e eu com isso? O que eu tenho a ver com essa ideia de educação ambiental? E tudo a ver, todos nós como profissionais ou como cidadãos, temos tudo a ver em relação à participação e qual é a parte interessada nossa nesse caso. Bom, nós temos a participação e o interesse como cidadãos, mas nós também temos uma participação importante profissionalmente falando. Porque nós, como profissionais da área biomédica, nós temos geração de resíduos, por exemplo. Nós temos alguns preceitos de utilização de água. Eu comentei com vocês, na verdade, não na nossa disciplina de legislação, mas eu comentei na disciplina de controle de qualidade. Eu falo muito sobre a água. Vários, vocês estão vendo isso às vezes na aula prática e vão ver cada vez mais. A grande maioria dos reagentes, você vai produzir esse reagente para você fazer determinado exame, você usa o que? É água. E qual é a qualidade da água que você está usando para fazer esse reagente? Qual a qualidade da água agora no ponto de vista do teu paciente? Qual que é a água que ele está bebendo, por exemplo?
Então as pessoas precisam se sentir, tem até uma informação, tem uma outra aula que eu até comento isso com vocês, mas nós temos aí uma questão interessante nesse sentido, que é a ideia sobre, por exemplo, você fazer com que a pessoa, para ela poder conseguir se situar e ser uma parte interessada e ser uma parte integrante, ela precisa se sentir participante desse meio, ela precisa entender onde ela está. E quando ela entende onde ela está, quando ela consegue ter essa previsibilidade, ela consegue saber, falar, peraí, se eu não cuidar dessa parte, eu até comentei isso com vocês, como se comenta a parte interessada, não se sabe, e nem sei como vão saber de onde teve a origem, eu sempre faço esse paralelo com essa condição atual nossa desse vírus, mas é um fator interessante. Até descobrirem como ele teve, aí tem teoria pra caramba ainda até descobrir o que de fato aconteceu, mas a mais bem aceita pela ciência é a mutação, etc., que veio de ingesta aí de o chinês lá que comeu morcego, comeu um tatuzinho lá que eles chamam de pangolim, não sei o que lá, e aí mutou, mas começou com uma pessoa, começou com alguém começou tudo isso. Então olha só a importância que uma pessoa tem dentro de um preceito ambiental como um todo. Então as pessoas acham, não, se eu fizer, ou então eu vou lá, eu estou reciclando aqui meu lixo, mas eu chego ali de fora e o meu vizinho não faz, então eu desisto. Poxa, você vai mesmo se nivelar por baixo? Não pode, você tem que se nivelar por cima. Se o outro não está fazendo, você tem que fazer para dar o exemplo de como fazer. Então eu ponho essa questão aí para ser despertada na nossa comunidade. Você fazer o quesito da participação. E essa parte também é muito interessante. A adequação e o desenvolvimento de vínculo entre educação ambiental e saneamento básico. Eu até comentei com o pessoal da turma de enfermagem na semana passada, na minha disciplina com eles de saúde ambiental. Depois até, não é o cerne da nossa aula aqui não, mas depois eu vou disponibilizar para vocês, que está tem um site bem bacana que eu utilizo muitas questões na minha disciplina de saúde ambiental e até algumas da nossa de legislação, que é o Instituto Trata Brasil. Ele trouxe um relatório atualizado de 2020 sobre como está a questão do saneamento no Brasil. Se vocês dessem uma boa lida, eu gostaria que dessem, vocês vão ficar desolados em ver determinadas coisas que não aumentaram em nada nos últimos 10 anos. Nós tivemos aquele problema grave no Brasil ter feito Copa do Mundo, enfim, nem vou entrar nesse mérito. Mas o nosso saneamento básico é precário, ele não existe praticamente. Nós aqui em Uberaba e aqui na nossa região, quem não mora aqui em Uberaba, mas está aqui na região, é privilegiadíssimo. Porque tem questões aí em outras capitais, por exemplo, que é de chorar, é de você falar assim, nossa, não é possível. E aí a gente fica aí, todas as minhas aulas, já tem outras turmas, eu bato nessa tecla, mas mais uma vez eu não estou desmerecendo, não estou desmerecendo o critério sobre a prevenção ao vírus e tudo mais. Mas, gente, nós estamos num Brasil em que nesse relatório nos traz 250 crianças morrendo todo dia de diarreia. Poxa, e aí sai várias e várias comunicações sobre o vírus aí, aqui em Uberaba, aqui na região e tal. Mais uma vez, não estou desmerecendo, nós temos aí como várias e várias mortes, mas aí você pega e abre aqui, eu até não olhei recentemente agora, por exemplo, você abre aqui o site do G1, igual estou fazendo aqui nesse momento, e aparece, óbvio, a capa sempre dos jornais, que nós temos 14 mil casos confirmados de coronavírus no Brasil, e aí nós chegamos aí a 686 mortos. Mais uma vez, não estou desmerecendo, mas beleza. Será que esse pessoal sabe que 686 mortos equivale a 3 dias? 3 dias. 3 dias eu tenho morte de crianças, que chega a 750 em média crianças, que vão morrer em 3 dias, por causa de diarreia, na nossa região norte, nordeste, etc. Então, pera lá. Por que virou uma comoção social, uma pandemia esse negócio? Porque teve uma coisa mundial. Mas a maioria dos países que são tropicais, como o Brasil, são pequenos países e a coisa não adquire essa mídia que adquire o vírus. E é por isso que as pessoas
estão e foram colocadas nessa situação, e estão lavando as mãos, e estão fazendo tudo isso, e foram falando assim, ó, é o seguinte, ou você lava a mão, ou você toma essas devidas precauções, ou você vai morrer, entendeu? Ficou claro? Aí algumas pessoas falam assim, ah, não vou morrer não. E tá indo pra rua, e tá nem aí, ou pessoas mais até do grupo de risco, tem gente por aí afora, eu conversando até com amigos, pais que são hipertensos, fumantes, diabéticos, falou, meu pai não tem jeito, minha mãe não tem jeito, ela tá... Aí as pessoas, pra você ver, tá na beira do colapso, assim, você pode morrer se acontecer isso, mas a pessoa não liga. Então, como é que você põe educação ambiental nessas pessoas? É um fator, não é fácil. Não é fácil, mas também não é impossível, e é por isso que a gente traz essas questões aqui para a gente tentar trabalhar com essa melhoria, né? Então, a gente pensar juntos aí, como é que eu posso mostrar que educação ambiental e saneamento básico precisam andar junto? Se tem um entendimento entre esses grupos de usuários, por exemplo, a comunidade, as entidades públicas, etc. O que vai esperar de uma educação ambiental e uma mobilização social para esse saneamento? Quando a gente faz, agora até passou, a gente já estava no meio da pandemia, do isolamento, mas sempre eu faço essa reflexão, eu faço algumas palestras em empresas, em escolas, durante a Semana da Água, que era a semana do dia 22 de março. E eu levo essa questão para o pessoal, para eles entenderem e falar o seguinte, espera lá, essa mobilização, esse saneamento precisa existir, as pessoas precisam saber. Mas, pasmem vocês, uma série de pessoas, quando eu comento que essa prevenção que ela está fazendo em relação a lavar as mãos e toda essa prevenção para o vírus, ela serve para outros vírus e bactérias, etc. e tal, as pessoas não sabiam. E não sabiam. E aí tomaram agora como base essa prevenção e não têm ficado, às vezes, doentes. E falou assim, nossa, que incrível, eu estou me protegendo do vírus, mas parece que até a minha vida melhorou. Mas é óbvio que melhorou. Você agora entendeu essa prevenção, mas as pessoas não eram colocadas isso porque não tem educação em saúde, porque não tem educação ambiental. E fazê-las perceber dessa contribuição. E, principalmente, a gente não ficar aqui só se lamentando, a gente começar a entender o seguinte, qual é a deficiência? O que eu preciso fazer chegar de informações? Eu recebo às vezes algumas questões de informações de vocês, o que eu fico inclusive muito satisfeito, quando vocês até falam, professor, eu estou levando aí essas informações, você acredita que o pessoal lá não sabia disso ou daquilo? Mas não sabe. Então são informações que às vezes a gente não consegue fazer nas pessoas, chegar nas pessoas, porque não tem-se essa preocupação. Porque a mídia, ela precisa vender essas notícias e eu procurei sobre essas informações de saneamento que saíram agora. No meio dessa pandemia de coronavírus, é como se fossem as pessoas falando assim, nossa, quase 700 pessoas morreram no Brasil de coronavírus. Mas espera aí, você viu que está morrendo 250 crianças por dia? Não, deixa as crianças para lá, eu quero saber do coronavírus. Tá assim a mídia. As pessoas, inclusive, ao ponto de falar assim, não, olha, eu estava com um problema, né? Eu estava com falta de ar, aí fiquei preocupado, fui ao médico. Graças a Deus era só um enfisema pulmonar. Tá mais ou menos assim. Você tá doido, é doença, é um negócio terrível, pior às vezes que o coronavírus. E a pessoa tá levando nesse critério. Mas por quê? Porque falta informação. Ou a inconsistência dessa informação é que é o problema. E algumas outras questões que aí eu coloquei para vocês são várias perguntas. Inclusive na hora da montagem do mapa mental aí de vocês, eu até sugiro que vocês, até fazendo um parâmetro aí sobre os mapas que eu recebi de vocês, algumas questões aí sobre uma ideia. Os mapas, na sua maciça maioria aí, tá muito bom, vocês estão de parabéns, os mapas estão ficando muito bons. Aí, a minha sugestão por exemplo, a hora que vocês pegarem essas questões que eu coloquei aí, que a gente está levantando aqui, vocês tentarem não colocar textos, porque quando você coloca texto, eu acho que dificulta um pouco, por exemplo, na hora de você lembrar, aquilo não é uma fotografia do que você está estudando, você estaria lendo de novo esse texto. Vamos tentar trabalhar com a palavra-chave. E aqui, você pode buscar, por exemplo, nessas informações, uma ideia que eu dou para vocês, colocando até aqui para vocês verem, ó, por exemplo, aquela sugestão que eu até falei para vocês utilizarem a canetinha aqui do PDF, né?
Você pode pegar aqui, por exemplo, ó, as questões que levam ao despertar, né? Então você pode colocar aí, por exemplo, essas questões, né? Então, ó, você põe aí questões, né? Tá aqui, questões e despertar, né? Lá no teu mapa mental. Então, você não precisa copiar isso aqui, pelo amor de Deus. É você entender e dizer, por exemplo, participação versus parte interessada. Onde é que você pode puxar aí um ganchinho aí para o mapa mental, por exemplo? É uma palavra-chave que junta isso daí, por exemplo, participação e parte interessada. Pertencimento, por exemplo. A pessoa se entender pertencida a isso daí. Um exemplo aqui. O vínculo educação ambiental versus saneamento básico. Qual é a relação entre educação ambiental e saneamento básico? Consequência, um ao outro. Estou dando aqui uma dica para vocês. Tá? Então, a ideia é vocês pegarem isso daqui, porque essas questões que eu coloquei aqui para vocês, elas são exatamente essa formação aqui que leva ao despertar do processo. Né? Então, o que faria as pessoas despertarem para aquilo? O que faria com que elas possam entender que elas estão, elas precisam estar, elas entenderem o seu papel nessa política e nessa necessidade de formação e educação ambiental? Aí depois eu coloco para vocês, né, por fim, a ideia lá, sobre informação insegura. Muitas das vezes a gente está aí, está sendo colocado aí as questões, por exemplo, das famosas fake news da vida. Direto aparece qualquer informação, o que a pessoa faz? Vai lá, nem toma ciência da informação e já compartilha. Compartilhar uma informação que é errada é um crime, porque depois essa informação vai chegando em determinadas pessoas, às vezes chegam em algumas delas, da qual ela tem uma certa discernimento e fala, não, peraí, isso aí não é assim não. Agora, muitas pessoas às vezes leem aquilo e ficam até assustadas de determinadas coisas e falam, nossa, e é isso ou aquilo? Ou algumas informações mentirosas sobre, que um chá de não sei o que lá pode curar isso ou pode curar aquilo. Então, assim, são essas informações inconsistentes acontecem no ponto de vista ambiental também. Sobre a água, que você pode beber essa água, se você não pode beber essa água. Por isso que eu coloquei assegurar essas informações e a gente levar essas informações às pessoas de forma fidedigna, de forma que seja adequada. Para que as pessoas entendam os impactos que elas causam. Elas estão cada vez mais em casa, estão lá lavando a casa, perfeito, tem que lavar por conta de prevenção, os comércios estão fazendo muito isso. Você vai lá, as pessoas estão lavando com mais frequência para evitar que o vírus fique na superfície. Mas aí está usando mais sabão, está usando mais detergente e isso gera resíduo, gente. Isso daí gera efluente. Essas pessoas têm noção disso? Não tem. Usa indiscriminadamente, falando, eu preciso matar o vírus. E acho que quanto mais detergente você pôr, você vai matar mais vírus. Não tem nada a ver. Né? Então, essas informações, esses impactos que eu coloquei aqui para vocês, são importantes de você levar isso para a população, de você levar essa educação, esse saneamento, para as pessoas entenderem que é necessário sanear e cobrar isso principalmente. Porque as pessoas vão lá cobrar determinadas coisas aí do poder público, vai cobrar questões de saúde, questões de necessidade, questões financeiras, mas não cobra as ambientais. As ambientais também são dever do poder público, mas é dever da coletividade. Então não adianta nada você cobrar sem você se colocar nesse lugar. Então, pessoal, eu gostaria depois que vocês dessem uma boa lida, né, aí nessas questões que eu coloquei de despertar do ponto de vista ambiental, de levar esse despertar para a formação em saúde, a formação em educação ambiental como base, como sustento das outras políticas, que isso daí, senão elas não se sustentam, tá? Então é dessa maneira que eu gostaria, né, que a gente falou bastante aqui para vocês como esses princípios, essa base, esse despertar para a educação ambiental, que vocês leiam, que vocês reflitam. Eu vou dar agora um espaço para vocês falarem também e me contarem como é que vocês estão vivenciando toda essa questão e principalmente, tá? Operacionalizar, mas eu coloco aqui como assim, o binômio é o processo para mim ideal e completo, é você fazer as pessoas entenderem essa relação que elas têm entre saúde, entre educação, saúde e meio ambiente, tá? Nem é binômio, é essa tríade mesmo, educação, saúde e meio ambiente. Vamos fazer todo mundo entender um pouco melhor sobre isso.